Olá, hoje vamos falar sobre energias renováveis. Em destaque, encontramos a energia fotovoltaica. Iremos entrar um pouco nesse universo. A energia fotovoltaica tem sido a forma que mais recebeu investimentos no cenário mundial. E nós, Brasil, somos o país que favorece muito esse mercado. Nosso potencial de irradiação é muito bom. Além disso, o governo brasileiro tem incentivado esse mercado, criando resolução e leis para o segmento. Na resolução de 482 de 2012, depois foi atualizada pela de 676 de 2015, acelerou a aprovação por parte das concessionárias de projeto de geração de energia fotovoltaica. Na RN 676 de 2015, foi determinado que a geração com capacidade inferior a 75 kW seja considerada microgeração. O governo também investiu por programa, o ProGD, 100 bilhões. Com isso, o mercado teve um crescimento considerável, gerando assim mais oportunidades. A radiação é considerada como sendo a propagação no espaço de partículas, constituindo carga e massa e velocidade, criando campos elétricos e magnéticos. A irradiação representa o fluxo de energia radiante instantânea que incide sobre essa superfície, real ou imaginária, por unidade de área em metro quadrado. Já a radiação é a quantidade de energia radiante que incide em uma superfície durante um certo intervalo de tempo. Já a sazonalidade do Sol, em um dia, a trajetória do Sol nasce do leste e se põe no oeste. Além disso, devido ao fator, o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao eixo de translação, conhecido como declínio solar, cujo valor é de 23,5 graus. O ângulo zenital, ângulo formado entre o vertical do lugar zenite e a linha divisada, 0 grau a 180 graus, tem a origem de contagem de zenite. A altura ou a elevação do Sol. O Sol, nas diferentes estações do ano, no verão, o Sol fica mais a pino, com ângulo maior de inclinação. No inverno, o Sol faz uma trajetória mais inclinada em direção ao norte, com ângulo menor. Na primavera, após o equinócio, o caminho do Sol fica mais entre os limites percebidos no verão e no inverno. A oferta de luz e calor em épocas mais frias não é igual nas estações quentes. Isso porque o ângulo que o Sol forma em relação à superfície da Terra varia ao longo do ano. No hemisfério sul, portanto, a face norte passa a ser a mais interessante em todas as estações. Qual é, então, o melhor ângulo para a inclinação dos módulos fotovoltaicos? Obviamente, isso requer um sistema de rastreamento, pois a posição e a trajetória do Sol no céu muda durante as horas. Isso durante os dias e meses e anos, né? Mas, nesse caso, estamos falando de um sistema fixo, nos quais devemos escolher um ângulo de inclinação fixo que não pode ser alterado. Para uma latitude, é melhor o ângulo de inclinação no solstício do verão, quando a altura solar é máxima.
O solstício de inverno, quando a altura solar é mínima, o ângulo deveria ser L mais 23,245. Quando quente, L 23,45 graus. Para privilegiar a geração de energia tanto no verão quanto no inverno. O número de 15 graus somado ou subtraído do ângulo de latitude L é recomendado por muitos autores por ser aproximadamente o valor médio entre os ângulos de declinação solar mínimo e máximo, entre os equilíbrios e os solstícios nos sistemas fixos, para não privilegiar qualquer dia, mês, estação ou ano. Além disso, também foi desenvolvido rastreadores solar. Os rastreadores solar surgem como uma tentativa de captar uma maior quantidade de energia, que através do movimento de um ou mais eixos permitem que o ângulo de incidência dos raios do Sol permaneça sempre em um painel, otimizando assim a área de captação e eficiência do sistema como um todo. Outro método para rastreio se dá na utilização de superfícies refletivas, que terão como foco um equipamento para a captação de energia. Componentes de radiação solar. A radiação solar, ou insolação, é a quantidade de energia solar que incide em uma superfície durante certo período de um tempo e é medido por watts-hora ou quilowatts-hora por metro quadrado. A radiação solar global é composta por radiação difusa, direta e refletiva. A radiação direta, ideal, como o nome já diz, é aquela que incide na superfície terrestre. Já a difusa é aquela que refrata ou refletida por componentes atmosféricos, nuvens, neblinas, etc. Interação da radiação solar e da radiação térmica no sistema atmosfera da Terra. Curva característica de módulo fotovoltaico. A célula fotoelétrica real pode ser descrita como uma fonte de corrente em paralelo com um diodo e com a resistência Thule em série com a resistência de carga. Os parâmetros mais importantes que analisaremos para o dimensionamento do sistema são potencial nominal, tensão do ponto máximo de potência, corrente do ponto máximo de potência, tensão de circuito aberto e corrente. A influência da irradiação solar. O efeito fotovoltaico ocorre na formação de corrente elétrica contínua nas células solares feitas de silício, absorvem a radiação emitida pela luz solar. Na absorção, os elétrons ficam excitados decorrente à radiação, formando uma rede cristalina. A iluminação do material cria uma corrente elétrica à medida que os elétrons excitados e os vazios remanescentes são preenchidos por novos elétrons em direções diferentes pelo campo magnético da região de depressão. Influência da temperatura é um fator mais que influencia na operação dos equipamentos eletrônicos. Os módulos fotovoltaicos sofrem, portanto, essa influência também. Associação de módulos sérios e paralelos. Segundo a ABNT, norma brasileira regulamentadora 16.690, os conjuntos de módulos associados em série
são denominados série fotovoltaicos. Além disso, a associação de módulos em séries e paralelos foram os arranjos fotovoltaicos. Nessa associação em série dos módulos fotovoltaicos, temos uma em queda de tensão em cada módulo, sendo que a soma de todas as resulta no valor total fornecido pelos módulos e a corrente passa é a mesma. A perda relacionada por temperatura, com o aumento da temperatura nos módulos fotovoltaicos, temos que produzir uma alteração na corrente elétrica, ou seja, há uma pequena queda na corrente elétrica e também na tensão elétrica. Por consequência da queda dessas duas grandezas físicas, temos uma diminuição da potência elétrica na saída, conforme os gráficos na imagem. Efeitos de sombreamento. O efeito de sombreamento ocorre quando temos um bloqueio parcial ou total dos módulos fotovoltaicos. E o que nisso implica? Implica no bloqueio parcial da passagem de corrente elétrica até os mesmos, podendo bloquear a passagem total da corrente elétrica em uma série fotovoltaica. Orientação, paisagem, o retrato dos módulos. A orientação dos módulos fotovoltaicos, o ângulo que os módulos fotovoltaicos fazem em relação à sua superfície são elementos que acabam afetando na irradiação de energia solar. Nas residências que temos em determinado pela inclinação do telhado, já em usinas, chácaras, etc., conseguimos definir no momento da instalação. A orientação dos módulos acaba influenciando na estética do espaço. Com isso, agradecemos, finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado.